Amperge Convida, com Heloísa Carpena. As funções do Ministério Público são muitas e os temas com os quais lidam promotores e procuradores são tão variados quanto numerosos. Por exemplo, a recuperação de danos ambientais, controle de contratos da administração pública, combate à sonegação, acesso à educação, normas de consumo e outros tantos que nós já tratamos aqui no podcast. Uma parte bem importante dessa atuação demandam conhecimentos de técnicos, que atualmente fazem parte da própria estrutura do MPRJ. Hoje eu vou conversar sobre isso com o promotor de justiça Heleno Ribeiro Pereira Nunes Filho, que é titular da primeira Promotoria Criminal de Angra dos Reis e atualmente subcoordenador do GAT, que é o Grupo de Apoio Técnico Especializado. Boa tarde, Heleno. Um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando, explicando aqui para o nosso público o que é e o que faz o GAT. Obrigado, Heloísa. Boa tarde aos ouvintes. Bom, o GAT, como você disse, né, é o Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público. É um órgão administrativo que está ligado diretamente ao gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça e que tem o principal objetivo de prestar esse apoio técnico especializado aos demais órgãos do Ministério Público, sempre em caráter complementar aos órgãos públicos competentes, esses que têm poder regulatório e poder de polícia. Muito bem, e para isso, qual é a estrutura que vocês dispõem hoje? Como é que funciona o GAT? Bom, o GAT hoje conta com aproximadamente 100 pessoas no total trabalhando, 100 servidores, dos quais aproximadamente 90 são técnicos periciais das mais diversas áreas, né? Nós temos engenheiros, e aí engenheiros de todas as subespecialidades, né? Engenheiro civil, químico, ambiental. Nós contamos também com pedagogos, assistentes sociais, médicos, contadores, economistas, enfim, é uma infinidade de especialidades profissionais que nós temos lá no Grupo de Apoio Técnico Especializado, justamente para poder dar aí de maneira mais ampla possível esse apoio aos promotores. Muito bem. E como é que funciona? Os promotores solicitam a ajuda do GAT, vocês identificam os problemas, como é que a coisa se passa? Bom, o GAT ele funciona de uma forma passiva, né? Então os colegas têm que pedir apoio ao GAT. Como esse apoio técnico é prestado? Existem diversas maneiras. Uma delas, e a principal, é por meio de elaboração de uma informação técnica, que nada mais é do que um parecer, um laudo técnico, chame como quiser, no qual o técnico pericial vai fazer a análise daquele caso concreto, vai analisar aquela documentação e vai dar um parecer técnico respondendo ali aos quesitos, né, formulados pelo solicitante. Mas também existem outras formas pelas quais os técnicos podem ajudar os promotores e as promotoras de justiça na ponta. Como, por exemplo, participando de reunião com os membros, e atores externos, funcionando como técnico, como assistente técnico nos processos judiciais, enfim, diversas formas que há da gente poder ajudar ali o promotor no seu dia a dia. E os assuntos são tão variados, né? Como eu disse, eu queria saber, assim, quem é a sua clientela? Quem é que solicita mais? Deve ser o pessoal da tutela coletiva, eu imagino, né? Que lida com a investigação, com a prova, né? Quais são os mais frequentes aí, clientes? Geralmente as questões técnicas realmente são pedidas pelos promotorias de tutela coletiva, mas nós temos também uma pequena parcela ainda, grande cliente, então os grandes clientes são as promotorias de tutela coletiva, porém a gente tem uma pequena parcela ainda das promotorias criminais que pedem auxílio do nosso médico legista para fins de verificação de erro médico, se houve ou não erro médico, se aquele réu é mesmo ou não incapaz, né, se ele é imputável ou não. Então, existe essa pequena parcela do criminal, mas a grande e imensa maioria certamente é das promotorias de tutela coletiva. E para o pessoal que não conhece, né, a atuação, a gente tem que explicar que os promotores da tutela, eles têm um inquérito civil, não é isso? O procedimento que reúne aí as investigações. Então, é bem comum, né, precisar de apoio técnico. Sem esse suporte, é difícil atuar, né? Maior parte dos casos deve passar por vocês. E são demandas assim pontuais ou tem casos mais estratégicos? Assim, você disse
que é um órgão auxiliar, mas vocês não fazem fiscalização propriamente, né? Vocês atuam, os técnicos vão atuar quando chamados para casos determinados, é isso? Isso. A gente tem uma atuação pontual e uma atuação um pouco mais tática e estratégica, né? Geralmente, quando o pedido vem, quando esses pedidos são originados das promotorias de tutela coletiva, eles são questões mais pontuais. Verificação de um hospital, de uma unidade de ensino, de uma ILPI, né? Enfim, são demandas mais pontuais de casos mais pontuais. Porém, a gente também atende os centros de apoio operacional, os GTTs, as forças-tarefas, e essas forças-tarefas, os GTTs, geralmente têm um papel um pouco mais estratégico. Os centros de apoio operacional também. Então, quando a gente presta, por exemplo, auxílio pro CAU Saúde, né, que não conta com um corpo técnico próprio, a gente presta um apoio mais estratégico, geralmente para fazer uma diretriz técnica, né, para padronizar a atuação do Ministério Público ali, seja fazendo um checklist de fiscalização no hospital, numa unidade básica de saúde, enfim. Então a gente atua aí nessas duas frentes, sempre privilegiando essa atuação estratégica, porque é mais interessante que a gente atue de uma maneira uniforme, né? E também de uma maneira mais estratégica para evitar o retrabalho, evitar que a gente se substitua a órgãos com poder de polícia, ao CREMERGE, ao Corém, né, e outros órgãos que têm poder fiscalizatório ali sobre, por exemplo, nesse caso que eu estou exemplificando, na saúde. Haveria uma certa superposição, né? Então, cada um tem que saber o seu papel. Você falou de ILPI, né? Citou como exemplo. Nós entrevistamos aqui, alguns episódios atrás, depois eu vou olhar o número para dizer certinho para vocês, promotor de justiça, Luiz Cláudio Carvalho, e ele relatou que as promotorias do idoso fazem a fiscalização desses estabelecimentos de forma regular. Então, é o GAT que atua também? Vocês fazem um programa para a fiscalização desses estabelecimentos? Como é que é isso? Nem sempre. Existem outros órgãos dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro que tem corpo técnico. Por exemplo, a gente tem o NATEM, que tem um corpo técnico composto de assistentes sociais e psicólogos, salvo engano, mas assistente social com certeza, que geralmente o NATEM, por ser essa avaliação individual dos idosos e com caráter um pouco mais multidisciplinar, geralmente nessas fiscalizações regulares, que vêm até de determinações do CNMP, geralmente quem acompanha os promotores nessas empreitadas são os profissionais do NATEM. Outro exemplo é o CAU Educação, por exemplo, do qual eu também sou subcoordenador, e lá nós temos um corpo técnico próprio, com pedagogas e outros profissionais da área da educação. Então, em alguns setores do MP, a gente consegue não precisar do GAT, vamos dizer assim, né? Mas tem situações que são inevitáveis. Por exemplo, numa ILPI, que o promotor vá... Instituição de Longa Permanência de Idosos, vamos traduzir isso, né? A gente adora usar as siglas, né, para facilitar, mas a gente esquece que nem sempre as pessoas sabem do que se trata, né? Então, as fiscalizações em instituições de longa permanência para idosos, elas são, como eu disse, geralmente acompanhadas pelo NATEM. Porém, imagine que você chegue numa instituição dessa e tenha uma parede rachada, ou haja uma falta de acessibilidade, não tem rampa nessa instituição. Aí, como o GAT é quem tem, né, e abrange os arquitetos e engenheiros, aí o GAT é chamado para fazer ter essa visão especializada em outros campos, né, de fiscalização ali daquela instituição. Entendi. E quais são os casos de maior custo e complexidade? Nesses casos, você citou o exemplo da instituição para idosos, mas eu imagino os casos ambientais também envolvem profissionais de áreas diferentes, né? Podem envolver. Então, nessas situações, vocês formam um time de técnicos para aquele caso? Como é que funciona? Então, geralmente, os casos com maior custo são aqueles que se assemelham a auditorias, né, do TCE, dos tribunais de conta, ou uma análise mais global de políticas públicas, que o colega às vezes quer que a gente analise toda a política pública para ver se o gestor está atuando de uma maneira adequada. Esses casos muito custosos, eles são um pouco mais complicados,
porque justamente por exigir um alto custo, né? Exige uma equipe muito grande, uma equipe multidisciplinar muito grande, e acaba tomando muito tempo, né? Um investimento de tempo de um profissional do GAT para um caso específico. Então, salvo se esse caso for um caso estratégico, a gente evita esse tipo de análise. Porém, casos como ambientais, como você mesmo mencionou, esses casos, eles envolvem necessariamente uma equipe interdisciplinar, porque às vezes a gente precisa de engenheiro químico, às vezes precisa de um biólogo para saber como é que a fauna e a flora daquele lugar vai se comportar com o empreendimento, o engenheiro químico para verificar o grau de poluição, né? Às vezes um engenheiro com uma especialidade em valoração ambiental para saber o custo, né, o valor daquela compensação ambiental que vai ter que ser feita naquele caso concreto. Então, nesses casos, a gente forma uma equipe interdisciplinar que faz em conjunto, cada um faz a sua parte nessa informação técnica, e aí a gente entrega aí esse trabalho, que geralmente são trabalhos complexos, que duram um pouco mais de tempo para o promotor, mas eles ficam, assim, de modéstia à parte, não que eu faça, né? Mas o GAT, realmente, os técnicos que estão lá são muito qualificados e os trabalhos que saem de lá são muito bons. Mas é muita gente fiscalizando, né, Helena? E pode haver divergência. Eu estou imaginando aqui que o próprio gestor público, né, que está executando uma determinada política, não sei, você talvez tenha um exemplo mais claro, melhor do que o meu para dar, mas se ele tem o governo do estado, por exemplo, ele tem seus próprios técnicos. Você mencionou o TCU, também tem o seu próprio corpo especializado. E aí, quando há divergência com o GAT, isso acontece? Como é que essas coisas se resolvem? A divergência sempre vai acontecer, né? Principalmente quando tem alguém no polo passivo, né? Quando alguém é réu, alguém é investigado em algum caso. Então, geralmente, os investigados acabam nomeando ou usando o seu corpo técnico para contradizer os pontos levantados pelo GAT. E aí o que acontece é o seguinte: geralmente o promotor, diante da resposta do município, do investigado, do estado, manda isso de novo pro GAT para a gente se manifestar sobre o que eles responderam, sobre a resposta. Geralmente a informação técnica, a conclusão das informações técnicas se mantém, porque na verdade ou eles usam uma metodologia diferente da nossa, ou ele tenta justificar uma irregularidade que foi apontada, mas existem alguns casos que ele junta algum documento que faz com que a conclusão mude, né? Que a conclusão se altere. Ou às vezes nem é uma juntada de documentos, às vezes o tempo passou, a situação de fato mudou, e aí aquela conclusão que outrora tinha sido alcançada pelo corpo técnico do GAT, naquele momento não é mais, né? E aí a gente, sem problema nenhum, a gente muda a conclusão diante da mudança da situação fática ou diante da mudança do conjunto de documentos ali que foi enviado para nós. Porque às vezes é difícil até saber qual o caminho, né? A gente assistiu isso agora lá no Rio Grande do Sul, discussões sobre qual seria melhor encaminhamento para escoar a água, enfim, que ficou lá represada, coisas desse gênero, devem acontecer com frequência. Você lembra de algum caso? Um ponto muito importante a se colocar é o seguinte: o GAT, o próprio Ministério Público, na verdade, ele não tá aqui, ele não atua para se substituir ao gestor. A escolha é sempre do gestor, é o que a gente chama no direito de mérito administrativo, né? Ele tem uma margem de escolha, e não deve, pelo menos não é o ideal, que o Ministério Público se intrometa nesse tipo de decisão. O que o GAT faz na parte técnica, na verdade, é responder a questões técnicas formuladas pelo promotor. Então, por exemplo, vamos supor que no ambiente, vou dar um exemplo de Angra dos Reis, que é onde é a minha promotoria da qual eu sou titular. Vamos supor que tem um resort que queira ser construído lá, e aí esse resort ele vai mudar o curso de um rio, ou vai ter que desmatar alguma área para ser construído. O investigado, né, o empreendedor, provavelmente vai ter feito com o município, conseguido alguma licença ambiental para aquilo, e com certeza, afetando o meio ambiente dessa forma, ele vai ter sido estabelecido alguma condicionante, né, algum tipo de compensação ambiental, seja em valores de pecúnia, né, em dinheiro, seja em recomposição de floresta em outro lugar, enfim, tem diversas possibilidades. E aí vamos supor que seja em valoração ambiental, né?
investidor, o empreendedor, resolveu pagar um dinheiro para a prefeitura para que a prefeitura desse essa licença e ele compensasse o dano ambiental que ele está causando. O colega, o promotor, geralmente manda isso para o GAT ver se essa valoração ambiental está correta, ou seja, se aquele valor estipulado pelo município em reais para recompor aquele dano ambiental, se está condizente com o tamanho do dano ambiental causado. Então, esse é um bom exemplo, um exemplo simples de atuação do GAT. Ou seja, o Ministério Público, nem o GAT, vai dizer se é X ou se é Y, se deve fazer A ou se deve fazer B. Isso é uma escolha do administrador. O que a gente vai falar é se a escolha que ele tomou está tecnicamente adequada ou não. Assim como políticas públicas, são outros exemplos, né? O Ministério Público nunca deve decidir se vai construir um hospital ou se vai reformar um hospital. Quem vai decidir isso é o gestor. Agora, o gestor precisa ter em mente que ele precisa criar indicadores de eficiência daquela política pública que ele está desenvolvendo e comprovar para o Ministério Público, que é o fiscal daquilo ali, de que aquilo ali está sendo eficiente, gostando o Ministério Público ou não da escolha que ele está fazendo. O importante é que a política pública seja eficiente e esteja atendendo a população. A famosa métrica. Né? Exatamente. É importante saber avaliar. Mas às vezes a polêmica se estabelece. A gente está assistindo isso agora com o caso do Jardim de Alá, né? Você pode falar um pouco disso? O caso do Jardim de Alá foi um caso, assim, grande, né? Um desses casos complexos que envolveu uma quantidade considerável de técnicos periciais das mais diversas especialidades e que recentemente, acho que há um mês, mais ou menos, a gente, digo, o Ministério Público, né? Obteve uma liminar para paralisar a construção no Jardim de Alá, justamente por conta de questões ambientais. Por óbvio que as questões técnicas, até questões de direito, vão se perpetuar, as divergências se perpetuam no tempo, e aí isso certamente vai continuar no judiciário até a última instância possível, naquela máxima de quem tem o direito de errar por último, né? Até que alguém erre por último e o caso seja definitivamente decidido. Mas no Jardim do Alá, o GAT teve uma participação muito importante, inclusive a decisão judicial eu li, né, eu tive a curiosidade de ler, e ela é toda fundamentada no parecer do GAT, assim, mostrando os pontos técnicos que impediam aquilo ali por conta dos danos ambientais que estavam sendo causados, que seriam causados, né? É importante ter confiança, né, nesse corpo técnico, porque senão não é possível atuar. E você mencionou, então, uma atuação que se estende até o processo judicial. Está correto isso? Quer dizer, o GAT vai dar suporte aos promotores tanto na investigação quanto depois de ajuizada a ação? O GAT está ali para dar apoio para os promotores do início ao fim do caso, né? Seja ele resolvido na esfera extrajudicial, que é o ideal, seja ele resolvido na parte judicial, se for o caso, se precisar de alguma CP ou alguma ação civil pública ou algum outro tipo de ação. Geralmente, as atuações do GAT começam na investigação, né, na fase extrajudicial, ali no inquérito civil ou no procedimento administrativo. Se o problema é resolvido, ótimo, maravilha, né? A gente evita movimentar a máquina do judiciário. Porém, muitas vezes o problema não consegue ser resolvido, né? A questão não consegue ser resolvida na esfera extrajudicial, e aí o colega é obrigado a ajuizar uma ação judicial para ver aquele caso solucionado. Nesse ponto, o GAT, geralmente, a maior parte da atuação do GAT na esfera judicial é para atuar como assistente técnico. Geralmente os peritos que assinam as informações técnicas, eles são arrolados como testemunha para, em eventual audiência judicial que seja necessária, ele explicar e tirar as dúvidas do magistrado sobre o trabalho técnico dele. Muitas vezes a gente é chamado para falar sobre laudos periciais produzidos, né, na qualidade de assistente técnico. Então é produzido um laudo que diz que houve um dano ambiental correspondente a X reais. Então a gente vai lá e analisa, vê se a metodologia foi adequada, se os parâmetros foram adequados. Então a gente rebate, ele funciona literalmente como um assistente técnico. Então essa atuação do GAT começa na esfera extrajudicial e vai até onde for necessário ali para a gente solucionar o problema no caso concreto. Aqui um registro histórico. A própria existência do GAT sinaliza para uma mudança, né, uma mudança de cultura institucional e também de estruturação do Ministério Público para dar conta das demandas que ele passou a ter que atender
pós-88. Eu, como sou uma promotora antiga, para dizer o mínimo, fui de um tempo na instituição em que não havia o GAT. E nós, então, na instrução dos procedimentos, tínhamos que nos valer dos órgãos públicos e das universidades. Isso ainda acontece? Sim e não. Por quê? Sim, na verdade, deveria acontecer. Alguns casos até acontecem, mas deveria acontecer mais. Por quê? Como eu disse no início, o GAT é um órgão complementar. A gente nunca vai ser o primeiro a atuar. Existem diversos órgãos públicos estruturados no nosso estado, no organograma do nosso estado e dos municípios, que têm certas responsabilidades, certos poderes regulatórios, certos poderes de polícia. Então, esses órgãos sempre têm que atuar primeiro. Então, por exemplo, se tem uma parede rachada no hospital, não é o GAT primeiro que vai lá para dizer se o hospital vai cair ou não. Quem tem que ir lá é a Defesa Civil, que é responsável por isso. Outro exemplo no caso de economicidade de contratos, por exemplo, de superfaturamento e etc. Muitas vezes existem procedimentos correndo no Tribunal de Contas, né? E o Tribunal de Contas conta com um corpo imenso de auditores fiscais dedicados exclusivamente para aquele caso. E às vezes eles demoram 6 meses para fazer um caso extremamente complexo, né? Coisa que, infelizmente, no GAT, com a limitação de recursos que a gente tem, de recursos humanos, tecnológicos, a gente não consegue atender. Então, é sempre importante a gente ter em mente que esses órgãos públicos, essas universidades, eles têm um papel fundamental na estrutura. O MP fiscal do fiscal, ele não é o fiscal, ele não é o dono da obra, ele não é o síndico do condomínio, né? Nós somos nós fiscalizamos essas pessoas. Então, é muito importante que a gente consiga utilizar o GAT com parcimônia, né? Quando realmente for necessário e depois que esses órgãos tiverem atuado. E aí você falou das universidades, tem um ponto muito importante hoje em dia que na sua época é meio ruim, né, falar, mas que antigamente não existia, são as questões que afetam a Lei Geral de Proteção de Dados, né? As universidades hoje que antigamente ajudavam o Ministério Público nessas análises técnicas, elas tinham contato com investigações onde continham dados pessoais, né? Dados sensíveis, dados pessoais, e não era uma preocupação que existia no passado. Atualmente... A conservação, né? E a privacidade. Exatamente. Hoje em dia, atualmente, nós temos essa preocupação e até fica mais difícil da gente fazer convênios com universidades para aumentar o corpo técnico do GAT, por exemplo, porque para eles fazerem análises técnicas, eles necessariamente terão que ter acesso aos procedimentos. E esses procedimentos necessariamente contêm informação pessoal das pessoas. Então, a LGPD, se por um lado veio proteger os nossos dados e foi um marco muito importante no direito civil e no direito até digital, eu diria, ela trouxe alguns empecilhos, né, algumas limitações como essa de utilizar universidades e tal para nos ajudar nessa empreitada técnica. Interessante. E me diz, há solicitações que deixam de ser atendidas? Você falou disso, assim, ao passando? Sim, existem várias. O que acontece? Como eu disse, o GAT tem uma capacidade produtiva. Então, a gente tem que trabalhar de modo que a gente não faça a quantidade de solicitação que entra, seja superior à nossa capacidade produtiva. A gente tem que tentar trabalhar numa média, numa balança que saia a mesma quantidade que entra. Porque senão o acervo do GAT, né, a quantidade de processo parado no GAT vai aumentando de forma exponencial. Então, a gente tenta fazer um filtro muito bem feito na admissibilidade dessas solicitações, justamente para trabalhar naquilo que vai ter um custo-benefício bom, aquilo que vai ser eficiente, ou seja, aquilo que tem um baixo custo e que tem um alto impacto na atuação do colega. Então, existem algumas situações que a gente rejeita porque o custo é muito alto, é impossível fazer aquilo, como, por exemplo, esses casos de auditorias do TCE, o custo é muito, muito, muito elevado, então não daria para o GAT fazer isso. Existem situações que estão faltando documentos, né, essenciais ali para análise técnica. O técnico pericial não consegue responder as perguntas que estão sendo feitas sem certos documentos.
E aí, a gente pede para a promotoria obter esses documentos, mas muitas vezes os próprios investigados, os próprios municípios não têm esses documentos, então infelizmente isso é um caso que não dá para a gente fazer. Outras vezes há uma inviabilidade técnica, né? O colega faz uma pergunta que tecnicamente não tem como ser respondido, porque não existe tecnologia ou não existe metodologia confiável para fazer aquilo. E nesse ponto, os técnicos do GAT são muito responsáveis. Eles não tiram coisas da cabeça. Tudo tem base normativa, tudo tem uma portaria, alguma coisa que fundamenta ali a análise deles. Então, muitas vezes não tem parâmetro, né, para fazer uma análise. Então, isso também é um motivo de recusa. E por fim, muitas vezes os colegas também pedem algum tipo de análise para a qual a gente não tem especialidade no GAT. A gente tem, muito embora a gente tenha 90 técnicos aí das mais diversas especialidades, a gente não tem de todas. Um exemplo que eu vejo acontecer lá é alguma análise que exija um conhecimento de ciências atuariais. A gente acha que ciências, eu pelo menos, que nós que somos das humanas, né, não somos das exatas, para mim um engenheiro fazia qualquer tipo de conta, né? Mas eu descobri no GAT que ciências atuariais é uma ciência muito específica de cálculo de probabilidade e tal, que não é uma coisa que o engenheiro consegue fazer, que um contador consegue fazer, que um economista consegue fazer. Então é um exemplo de especialidade que, se o colega precisar de alguma coisa dessa espécie, a gente não vai ter como oferecer uma resposta técnica sobre isso. Eles devem fazer contas melhor do que nós, né, Helena? Com certeza. Nem tudo. E eu sei que vocês, nesse esforço de atender o máximo possível, quer dizer, esse corpo de funcionários que você referiu é um corpo permanente, né? Eles não são requisitados esporadicamente. Mas eu sei que é um esforço também na comunicação. Vocês estão reformulando o portal do GAT. O que mudou ou vai mudar? Conta para nós. O portal do GAT foi uma ideia que surgiu a partir de um projeto que já existia, de melhorar a forma pela qual as solicitações eram feitas. Então, as solicitações até abril desse ano, elas eram feitas pelo SEI, né, pelo sistema que até o próprio governo do estado utiliza, porque era um programa da área meio, né, que a gente chama, que é uma coisa mais administrativa e não judicial. Então estava havendo uma reformulação de como pedir essas solicitações para o GAT. A gente resolveu dar um passo além e a gente criou o portal do GAT, que hoje está acessível para os membros e para os servidores do Ministério Público, e lá é possível, foi criado e está sendo desenvolvido e aprimorado para ser um hub de serviços do GAT, ou seja, uma central onde tudo que você precisar do GAT vai estar lá. A gente consegue, através desse portal, a gente está dando notícias sobre os temas críticos do bimestre, por exemplo, os temas que estão sendo mais demandados naquele bimestre. Muito em breve, nós vamos ter indicadores do GAT lá, quantidade de processo, produtividade, esses dados estatísticos importantes. Nós já temos hoje lá um catálogo de serviços, coisa que não existia no passado, ou seja, uma relação do que a gente faz, quais são os serviços que a gente presta. E com esses serviços, a relação de documentos para aqueles serviços. Porque uma coisa que acontecia muito era, por falta de documentos, o promotor pedia a solicitação, fazia a solicitação para o GAT, só que ele não sabia quais eram os documentos precisos, necessários para que aquela informação técnica fosse elaborada. E é óbvio, a gente não tem conhecimento técnico, né, sobre o assunto, então a gente não sabe o que é preciso para elaborar aquela informação técnica. E aí agora a gente conseguiu botar nesse catálogo de serviços toda essa relação de documentos, para que o promotor evite ficar mandando e recebendo de volta os processos do GAT. Então agora ele pode, no início do procedimento, quando ele receber uma notícia de fato, ele já pode, imaginando que no futuro ele vá precisar de um apoio técnico do GAT, ele já pode, no início da investigação, pedir, né, requisitar ali para o investigado ou para o município, para o ente público que seja, a relação de documentos que é necessária para fazer aquele tipo de análise. Então foi um passo bem legal. O nosso plano é que num futuro próximo a gente acabe até com a quesitação, ou seja, o colega não vai precisar formular o que a gente chama de dúvida técnica, até mesmo porque para você formular uma dúvida técnica você precisa ter conhecimento da técnica, né? É difícil você formular uma dúvida a respeito de uma coisa que você não tem conhecimento. Então a nossa ideia
é acabar com a dúvida técnica e padronizar que para cada serviço a gente vai responder um tipo de demanda. E daí, enfim, vão surgir diversas outras inovações que em outra oportunidade a gente pode tratar aqui. Vamos ter essa oportunidade. Vamos entrevistar o coordenador do GAT, Daniel Lima Ribeiro, já está confirmado. Eu te agradeço muito pela entrevista e convido os ouvintes a seguirem o podcast no Spotify para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, um novo episódio está no ar, no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperge e no Spotify. Amperge Convida, com Heloísa Carpena.